Bom dia, nono ano, todos bem? Bom dia. Bom dia. A nossa aula de hoje, 5 de maio, terá a pauta, correção das tarefas, das páginas da tarefa, derivação imprópria, as páginas 2 a 5 do caderno de atividades, e tarefa, as páginas 17 e 18 da apostila, sendo os exercícios 48 a 50, ok? Para iniciar hoje, nós retornaremos à página 12 da nossa apostila, que ficou da aula passada, a 12 e a 13, vamos respondê-las. E em seguida eu farei a correção da tarefa, as páginas 14 e 15. Ok? Então vamos lá? Vocês leram o texto. E na página 20, na página 12, o exercício 25, no primeiro parágrafo da reportagem, relata-se o caso de uma pessoa que sofria de diabetes. O que aconteceu com ela? Então, vamos lá no primeiro parágrafo do texto. O que ele fez? Ele fez o quê? Ele colocou em prática uma dica que viu na internet. Qual foi essa dica que ele viu na internet? Isso, então, ele se tratou seguindo uma dica da internet. Volta lá, gente, tem que voltar no primeiro parágrafo do texto da página 10. Ele se tratou utilizando uma dica da internet, beber um copo de baba de quiabo com água todas as manhãs, e sua doença se agravou, levando à amputação de um dedo do pé. Tá tudinho lá, ó. Conseguiram? Finalizaram o exercício? Sim. 26. Por que os repórteres decidiram iniciar o texto com esse caso? Por que vocês acham que quem produziu, né, esta reportagem decidiu iniciar com esse caso bem drástico? Para mostrar que nem tudo que está na internet é confiável. Perfeito. Vocês já ouviram falar das notícias falsas? Né? Então, é para mostrar aos leitores as consequências que uma notícia falsa pode ter. Mostrar aos leitores as consequências drásticas
que uma notícia falsa pode ter? Vinte e sete. Leia o trecho a seguir. Ao ser diagnosticado com diabetes em 2013, o comerciante, hoje com 59 anos, ouviu a orientação de tomar comprimidos diariamente, equilibrar a alimentação e fazer exercícios. Com base nessa leitura, é possível concluir que A. Um médico receitou medicamentos para a pessoa citada, ou B. Alguém indicou medicamentos para a pessoa citada. Foi o médico que receitou o medicamento? A, B. Tirou um cortão. Vinte e oito. O título da notícia é Epidemia de Mentiras. Considerando o significado de epidemia, responda as questões a seguir. O que é epidemia? Doença que ataca grande número de pessoas ao mesmo tempo. Veja só, epidemia, nós estamos vivendo uma pandemia. Qual é a diferença de epidemia e pandemia? A epidemia é só em um local, a pandemia é mundial. Pandemia é o quê? Mundial. Epidemia é considerada em um único lugar. Muito bem. Na internet. Hã? A epidemia pode ser considerada esse texto na internet. Isso, num lugar específico, né? Ótimo. Então, vamos lá. Qual é a doença abordada pela reportagem? As fake news. As fake news sobre saúde, né? Nesse caso, é específico sobre saúde. B. Que efeitos essa doença causa nas pessoas? E o que acontece com uma má formação? Aí o que acontece com a desinformação? Impede que as pessoas doentes procurem tratamentos médicos adequados, o que acaba por agravá-los, né? Por quê? Muitas pessoas, né? Claro que existem alguns medicamentos que nós vimos aí na internet que são válidos, lógico, mas dependendo aí, você tem que ouvir a voz de alguém que estudou para isso, né? E muitas pessoas agravam a sua condição devido a esses recursos. Então, impede que as pessoas procurem tratamento médico para as suas enfermidades, tratamentos médicos adequados, o que acaba por agravá-la.
Ok? C. Qual informação presente no segundo parágrafo mostra que essa doença está com um grande número de pessoas? Lá no segundo, grave em qualquer área de conhecimento, a profusão digital de textos e vídeos enganadores pode se tornar letal quando o alvo é saúde. Só a mentira da baba milagrosa teve mais de 485 milhões de compartilhamentos. Sim, quase 500 mil. Mas se você fizer uma certa, você acredita nisso? Então, a informação sobre o número de compartilhamentos, né? (29) Analisando o título e a linha fina, pode-se prever se a reportagem adotará uma atitude neutra ou crítica sobre o tema. Justifique sua resposta. Crítica. Uma atitude crítica. Por quê? Porque utilizou os termos, né? Epidemia, praga, caso grave de saúde pública, enganações. Então, ao utilizar essas palavras, nós conseguimos identificar que será uma crítica, né? Então, epidemia, praga, caso grave de saúde pública, e enganações. O texto da reportagem mantém a mesma atitude que se percebe no título e na linha fina? Aponte exemplos. Ao decorrer do texto, ele continuou criticando? Ele fez críticas? Sim. Como que nós podemos observar isso? Mentira da baba milagrosa, ambiente infectado por mentiras, vídeos perigosos, uma completa invenção, textos e vídeos enganadores, mentira da baba milagrosa. A reportagem informa que as doenças graves que assolam e matam milhões de brasileiros
são justamente as mais usadas para fisgar leitores desavisados. Os sites que difundem notícias falsas escolhem doenças que acometem um grande número de pessoas. O que eles ganham com isso? Publicando essas reportagens, o que acontece? Eles ganham muitas views. Eles ganham o quê? Muitas visualizações. E o que isso gera? Dinheiro. Isso. Então, um grande número de visitantes acessando os sites, o que lhes geram receita de publicidade, né? Gera dinheiro. Essa é a 31? Oi? Essa é a 31? Isso. Tem como repetir? Um grande número de visitantes acessa os sites. Vírgula. O que lhes gera receita de publicidade. Ponto. Ok? 32, na página 13. No quinto parágrafo da reportagem, há comentários sobre vídeos falsos. Releia-o e responda as seguintes questões. Então, lá no quinto parágrafo, volte lá. 1, 2, 3, 4, 5. E lá da coluna do meio da página 11. Quem sai das redes sociais? Visualizem aí este parágrafo, leem. Qual é o truque usado no primeiro vídeo mencionado? Eles vão na Amazônia procurar Então, são informações sobre a cura definitiva do diabetes. E um depoimento do médico Drauzio Varela sobre a cura definitiva do diabetes. E um depoimento do médico Drauzio Varela.
B. Como as pessoas que assistiram ao vídeo poderiam evitar cair nesse truque? São médicos de verdade e não procurar sites na internet. Realizando pesquisas sobre Drauzio Varela. Realizando pesquisas sobre Drauzio Varela para descobrir se ele, para descobrir se ele garante a cura definitiva. Trinta e três. Releia este trecho da reportagem. As fake news transformaram-se em uma grave questão de saúde pública. Por redes sociais, sites de busca e aplicativos de mensagens, espalham-se milhares de receitas infalíveis, alimentos superpoderosos, estudos inexistentes ou distorcidos e outras enganações. O repórter fala sério quando usa os sintagmas receitas infalíveis e alimentos superpoderosos? Justifique sua resposta. Ele fala sério, sim ou não? Não. Ele está sendo o quê? Irônico. Não. Vírgula. Está sendo irônico. Nossa. Quais sintagmas nominais expressam diretamente a opinião revelada na reportagem? O que são sintagmas nominais? São sujeitos. Quais são aí os sujeitos que expressam diretamente a opinião revelada na reportagem? Estudos inexistentes ou distorcidos. E outras enganações.
Está lá no texto, na última linha, e outras enganações. Ali no trecho que nós estamos acompanhando. C. Por meio de que canais as notícias falsas sobre saúde se espalham? Isso. Redes sociais, sites de busca e aplicativos de mensagem. Agora o exercício 34. Sublinhe a seguir os trechos que contêm a opinião dos autores da reportagem sobre as medidas que esses canais tomam para combater as notícias falsas. Então, em cada um desses 3 trechos, vocês deverão encontrar o fragmento, certo? Onde contém as opiniões dos autores, quando eles falam que eles combatem as notícias falsas. No primeiro trecho, o Facebook argumenta que trabalha em parceria com agências de checagem de dados e universidades para identificar mentiras na rede e reduzir o alcance dessas publicações. Claramente, é um trabalho que deixa a desejar. Qual desses aí é a opinião do autor? Claramente, é um trabalho que deixa a desejar. Grifa este fragmento, ok? O fragmento número 2. Consultado sobre sua responsabilidade, o Google afirma que adota medidas como a redução do fluxo de audiência e publicidade em sites mal intencionados. Além disso, a campanha mantém no Brasil uma parceria com o Hospital Albert Einstein, que produz quadros com informações relevantes sobre doenças pesquisadas. O resultado, porém, é bastante tímido. O espaço do Einstein não destaca o nome do centro médico, nem diz que ali as informações são 100% confiáveis. Qual é o fragmento que contém aí a opinião do autor? O resultado, porém, é bastante tímido. No terceiro item, para minimizar o problema, o WhatsApp anunciou um teste. O destinatário é informado se o texto que recebeu foi escrito por seu remetente ou está apenas sendo encaminhado. É um tímido paliativo, como tem acontecido com medidas adotadas pelo Facebook e pelo Google, pois as mentiras não deixam de circular nem são rastreadas. É um tímido paliativo.
35. Segundo a reportagem, além das redes sociais, dos buscadores e dos aplicativos de mensagens, quem é responsável pelo problema das notícias falsas? Professor, Em geral. Quais Professora. leitores? Oi, Tem como repetir o último parágrafo? Qual que é para grifar? só um pouquinho. Quais os leitores? Hã? Mais específico, quem vai ler mais essa notícia? Os usuários que compartilham as notícias falsas, né? Quais são as pessoas, né, que também são responsáveis pelo problema das notícias falsas? Quem compartilha. Lá no item 34, no último, é um tímido paliativo. Obrigado, professor. Por nada, item. Observe o box tira-teima. Que informação é dada nele? Vamos ler aí. Tira-teima. Lê uma informação duvidosa sobre saúde na web? Escolha o canal para confirmar se ela procede. Ministério da Saúde. Ligue para o Disque Saúde 136 ou acesse o chat do site do Ministério ou a página da pasta no Facebook. Instituto Oncoguia, uma equipe de profissionais treinados, responde a questões específicas sobre câncer pelo WhatsApp. O prazo para a resposta é de 48 horas. Me engana que eu gosto. O blog da Veja, especializado em desmentir fake news, aceita sugestões de pauta por WhatsApp. Então, que informações é dada neste tira-teima? Algumas fontes em que podemos tirar dúvidas sobre as notícias que estão publicadas na internet. Né? Então, são aí os recursos, são as fontes em que nós podemos tirar nossas dúvidas sobre as notícias que vimos na internet. – 37. Anote outras recomendações citadas na reportagem para verificar a veracidade de uma notícia sobre saúde. Além dessas aí que nos deram no tira-teima, segundo o texto, quais são os outros recursos que nós podemos realizar para tirarmos essa veracidade? Se atentar para o veículo em que está sendo difundida a informação. Conversar com o médico e observar em qual veículo essa notícia foi publicada. Nós temos aí duas, né, recomendações. Conversar com o médico e observar em qual veículo a notícia foi publicada.
39. Releia o trecho anterior e proponha outros intertítulos para a reportagem. Intertítulos são esses subtítulos que nós falamos, né? Aí são intertítulos pessoais. Na 39. 40. Relembre o que se afirma sobre as fake news na reportagem Epidemia de Mentiras e complete a frase a seguir. A reportagem Epidemia de Mentiras sustenta que as notícias falsas se originam ou se espalham nas redes sociais, buscadores de informação e nos aplicativos de mensagens. Nas redes sociais, nos buscadores de informação e nos aplicativos de mensagens. Hoje nós temos aí o WhatsApp propagando, né? Não que ele propague, são as pessoas, os usuários, né? (41) Pesquisa o significado das palavras hegemônico e advento. O que é hegemônico? Relativo. Lidera o comando. Você pesquisaria no dicionário, vocês procuraram? E advento? Aparecimento e chegada. Aparecimento, chegada. (42) No texto anterior, os argumentos 1 e 2 são utilizados para criticar ou defender? Defender. É o segundo item na 42. No 43, assinale as recomendações que seriam úteis para verificar se a notícia na internet é falsa ou verdadeira. Quais os itens vocês assinalaram? B de Bonito, D de Davi e E de Enzo. E para finalizar, o exercício 44. Observe as frases. As medidas das redes sociais são insuficientes e a reportagem considera as medidas insuficientes. Classifique o predicado da frase 1. Predicado verbal, nominal ou verbo nominal? Nominal, porque eu tenho o verbo são. São é um verbo de ligação. Então, é um predicado nominal. B. Qual é a função sintática de insuficientes na frase 1? Predicativo do sujeito. Muito bem. Se eu tenho verbo de ligação, a característica é o meu predicativo do sujeito. Na frase 2, insuficientes, qualifica o sujeito ou o objeto direto? O objeto direto. Muito bem. Finalizamos a parte da correção. Finalizamos o que tinha ficado. Já explicarei a tarefa, ok? A tarefa são exercícios da página 17 e da página 18. São os exercícios 48 a 50. São apenas 3 exercícios.
são exercícios referentes à derivação imprópria. Derivação imprópria é o conteúdo que eu explicarei agora a vocês, tá? Então, são exercícios referentes a este conteúdo. Vamos lá, então, podemos pegar o nosso CA. Vamos lá, então, todos com a página 2 do CA aberta. Antes da professora explicar este conteúdo, eu darei 2 minutinhos para vocês irem ao banheiro, tomar água e retornar, certo? Ok? Ok, professora. Então, vamos lá. Ele bem. Eu vou deixar que ele fique meio... Ele ficou com vergonha de... Aqui atrás, ele dentro aqui, tá?
Vamos lá, retomando. Todos retomaram? Ótimo, então vamos lá. Derivação imprópria, página 2 do caderno de atividades. Então, observem aí no CA de vocês. Nós temos, o que é uma derivação imprópria? Processo de formação de palavras em que há a mudança apenas na classe gramatical das palavras, ou seja, não há alteração de sua forma primitiva. Então, o que isso quer dizer? Que a palavra, ela continua sendo escrita do mesmo jeito, porém, em algumas situações, possuem um significado, possuem uma classificação gramatical diferente da outra. Olha lá as alterações mais comuns. Os substantivos passam a ser adjetivos. O filme Monstros, S.A., fez muito sucesso. Naquele dia, ocorreu um protesto monstro. Como que eu identifico essa alteração? Eu tenho que analisar as palavras. Monstros, neste caso, no primeiro item, de quem eu estou falando? Do filme Monstros. É o nome do filme. Se é o nome do filme, é o meu substantivo. No segundo item, naquele dia ocorreu um protesto monstro, um protesto gigantesco. Qual é a classificação dessa palavra? É adjetivo. Por quê? Porque é a qualidade do protesto. É isso que vocês deverão observar. A palavrinha, ela mudou de sentido, de classificação gramatical? Ah, professora, mudou. Então, eu tenho uma derivação imprópria. Por isso que eu tenho que lembrar o que é verbo, o que é adjetivo, o que é substantivo. O que é substantivo? O que é substantivo? É de quem eu estou falando, é ser. Verbo, o que é verbo? As palavras que indicam o quê? Ação, estado, fenômenos naturais. O que são adjetivos? Qualidades, características. Então, eu não posso esquecer disso. Certo? Alguma pergunta por enquanto? Nenhuma, prof. Nenhuma? Então, vamos lá. Outro exemplo. O dia acaba de nascer. Nascer nessa primeira oração é o quê? É um verbo. Transitivo ou intransitivo? Intransitivo. Possui um significado próprio. Precisa de complemento? Não. Então, o dia acabou de nascer. Ótimo, então eu sei que é um verbo. Segundo exemplo, o nascer do sol ilumina a paisagem. Nascer. Substantivo. Por quê, professora? Porque é o nascer do sol, o nascer dele, ilumina a paisagem. Substantivo, o nascer do sol. Predicado, ilumina a paisagem. Lembram disso? Então, nascer,
É o substantivo. Observe que ele é escrito igualzinho ao verbo. Eu não tenho mudança nessa escrita. O que eu tenho é a mudança de classificação. Os verbos passam a ser substantivos. Certo? Depois eu tenho os adjetivos, passam a ser advérbios. O que é advérbio? Palavra que exprimem as circunstâncias. Olha lá, aquele prédio é alto demais. Ele é muito grande, professora. Então, alto é a característica, é o adjetivo. Não fale alto, é o modo de falar. Passou para advérbio, tá? Advérbio de modo. Então, observe, é escrito do mesmo jeitinho? É, porém, o que mudou foi a sua classificação. Entenderam ali onde eu disse alto, adjetivo, a característica. E advérbio é a circunstância que ele está falando. Como ele está falando. Outros exemplos. Cantar. Ele pode ser o verbo, como pode ser substantivo, o cantar. Qual é a diferença nesse outro exemplo que eu tenho aí? Cantar verbo e o cantar substantivo. Eu tenho o artigo o. Então, observa sempre o que vem acompanhando a palavrinha, tá? É uma dica. Se for no substantivo, você terá, muitas vezes, o determinante, né? Não posso generalizar que todas as vezes tem, mas a grande maioria tem, ok? Viver, verbo, e meu viver, substantivo. Não, advérbio de negação, mas ele também pode ser substantivo. Não. Certo? Então, quando eu falo de derivação imprópria, é quando a minha palavra é escrita igualmente à outra, porém, a classe gramatical que difere. Certo? Alguma pergunta? Não? Muito bem, vocês estão bem aplicados, hein? Vamos lá. Número 1. Nas frases a seguir, uma das palavras sofreu derivação imprópria. Indique a frase em que ela ocorre e justifique sua resposta. 1. Todos estavam ansiosos pela chegada do cantor, porém ele cancelou a apresentação. 2. Li toda a história e encontrei um porém nela. Olha lá, eu tenho o que igual aí? Porém. Certo? Então, eu tenho que identificar em qual delas mudou o significado. Porém, na 2. Porém, é o que mesmo? Qual é a classificação? Uma conjunção. Pode puxar uma setinha aí no número 1, em cima do porém, escrever conjunção, para você não errar. E na 2, li toda a história e encontrei um porém nela. E no segundo, qual é? Seria de... A conjunção, porém, passou a ser um substantivo pela anteposição do artigo. Então, observem aí. Eu tenho um, que é um artigo indefinido. Certo?
Então, através dele, eu consegui identificar que este, porém, passou a ser um substantivo. A conjunção, porém, passou a ser um substantivo, vírgula, pela anteposição do artigo. Porém, passou a ser Um substantivo, vírgula. Pela anteposição do artigo. Ponto. Alguma dúvida? Não? Então, acabei de falar. Você conseguiu pegar até onde? Não, peguei. Eu acho que passar agora. Ah, tá. Vamos lá. No exercício número 2, está pedindo. Nas frases a seguir, identifique a palavra que sofreu derivação imprópria e a mudança de classe gramatical ocorrida. Então, presta bastante atenção aí. Vocês deverão analisar os itens, os 7 itens que aí estão, e observar qual deles houve a mudança de classe gramatical. Na letra A, o jantar estava delicioso. Qual que é a palavrinha que mudou aí, que teve uma derivação imprópria? Jantar. Jantar passou a ser o quê? Substantivo. Então, isso que você escreverá. O verbo jantar passou a ser substantivo. Certo? Então, você tem que falar o que ele é e o que ele passou a ser. Certo? Então, o verbo jantar passou a ser substantivo. Agora, da letra B à letra G, vocês farão individualmente. Cada um fazendo e enviando para a professora. Ok? Enquanto vocês estão respondendo, eu farei a chamada. Auane, Carlos Eduardo, Guilherme Miguel, Presente.
Isadora, Ítalo, Presente. Júlia Barbosa, Camille, Presente. Luciano, Luiz Felipe, Presente, pro. Maísa, Presente. Maria Luísa de Castro, Miguel, Presente. Rafaela, Vitória de Souza, Presente. Adriene, Ana Júlia, Bruno Mesa, Bruno Terrazas, Emily, Presente. Felipe Gabriel, Gabriel Trindade, Presente. Guilherme Agüero, Presente. Júlia da Silva, Leonardo, Presente. Letícia, Presente. Maria Eduarda Jordão, Maria Luísa Mecenas, Matheus Moraes, Presente. Nicolas, Vitória Silva. Ok. Então, fazendo o exercício número 2, por favor. Finalizamos. Ainda não. Não.
Fez, Luciano? Recebi do Miguel e da Uane, hein? Passou você. Tem uma caneta preta no chão. Ó. Ouviu? Todo mundo vai passar Ai, que dor de cabeça chata. Me incomoda. Carlos, Guilherme Miguel, Ítalo, Júlia Barbosa, Luiz Felipe, Maísa, Castro, Rafaela, Vitória de Souza, Bruno Terrazas, Bruno acabou de enviar, Emily, Felipe Gabriel, Letícia e Matheus. Não me enviaram e eu farei a correção agora já, ok? Prof, eu já tô terminando.
Então, repetindo. Carlos, Ítalo, Júlia Barbosa, Luiz Felipe, Maísa, Maria Castro, Vitória de Souza, Emily, Felipe Gabriel, Gabriel Trindade e Letícia. Felipe, ok. Então, vamos lá. B. Guilherme Agüero, eu leio o seu nome? Eu falei o nome... Não falou não, professora. Eu falei o nome de quem não me enviou. Ah, tá, professora, então me enganei. Ah, ok. Então, vamos lá. B. Seu olhar me encantou. Qual foi aí a derivação imprópria? Qual é a palavra que houve alteração? Olhar. Olhar. Qual é a classificação primitiva dela? Verbo. E nesta oração, seu olhar me encantou, passou a ser o quê? Substantivo. Substantivo. Então, o verbo olhar passou a ser substantivo. Letra C. Não fale tão baixo que eu não entendo. Qual é a palavra que sofreu derivação? Baixo. Baixo. Qual é a classificação primitiva de baixo? Adjetivo. Passou a ser advérbio. O adjetivo baixo passou a ser advérbio. Letra D. Os bons serão recompensados. Qual a palavra que houve alteração? Bons. Bons é o quê? A primitiva? Adjetivo. Passou a ser substantivo. Então, o adjetivo bons passou a ser substantivo. Letra E. O cantar dos pássaros me encanta. Qual a palavra primitiva que houve alteração? Cantar. Cantar, qual é a sua classificação primitiva? Verbo. Passou a ser substantivo. O verbo cantar passou a ser substantivo. Bravo! Excelente sua apresentação. Qual a palavra que sofreu alteração? Bravo. Bravo, qual a sua classificação primitiva? Adjetivo. Passou a ser? Interjeição. Bravo! Lembra? Susto! Nossa!
Então, o adjetivo bravo passou a ser interjeição. G, falei alto para que ela ouvisse. Qual a palavra que houve alteração? Alto. Alto, qual a sua classificação primitiva? Adjetivo. Passou a ser advérbio. Muito bem. Então, o adjetivo alto passou a ser advérbio. Ficou alguma dúvida neste início? Não? Três. Leia a tira a seguir e assinale a alternativa correta. Por que é separado? Porque não é junto. Mas por quê? O porquê eu não sei. Por que é separado? Porque não é junto. Mas por quê? O porquê eu não sei. O que nós temos aí nessa tirinha? A explicação do uso dos 4 tipos dos porquês. Certo? Olha lá, em uma tirinha de 3 quadrinhos, ela explicou os 4 porquês. Primeiro porquê? Pergunta. Separado sem acento. Segundo porquê? Junto sem acento em resposta. Por que separado com acento ao final de uma pergunta? E por que junto com o acento acompanhado de um artigo? Fechou. Nessa tira, ocorre derivação imprópria na palavra separado, mas, por que ou eu? Mas, eu tenho aí a palavra mas nessa tirinha? Onde que está a palavra mas? Ah, lá no segundo quadrinho. Mas eu só tenho uma vez. Houve alteração do mas em outro momento? Por quê? Justifique a sua resposta. Como que nós podemos justificar? O porquê, ele é o quê, gente? Conjunção. Lembram disso? Explicativa? E aí, no último quadrinho, ele passou a ser o quê? Um substantivo. Por quê? Ele está acompanhado do quê? De um artigo. Então, a conjunção porque juntinho, tá? A conjunção porque, vírgula, com a anteposição do artigo, com a anteposição do artigo, vírgula. Passou a ser substantivo.
Ok? Quatro. Na frase a seguir, indique o caso de derivação imprópria e justifique-o. Seja paciente na estrada para não ser paciente no hospital. Qual é a palavrinha que sofreu derivação imprópria? Paciente. Paciente. No primeiro caso é o quê? Adjetivo. Adjetivo. E no segundo caso foi transformado em substantivo. Então, a palavra paciente, ou, né, o adjetivo paciente foi transformado em substantivo. Desculpe, 5, página 4. Assinale as alternativas que apresentam uma palavra formada por derivação imprópria. São 2 itens. Analisem, por favor, quais são os 2. 1 minutinho para ler todas elas e identificarem as 2 opções. Quais são as opções que vocês assinalaram? Letra A. Quais são as letras? A e D. A de amor e D de Davi. Por que que é a letra A, gente? Porque o verde é o quê? Adjetivo. Neste caso, ele passou a ser o quê? Substantivo. Então, isso que você escreverá. O adjetivo verde passou a ser substantivo. E na letra D, o que que aconteceu?
o verbo movimentar passou a ser substantivo. Por que eu consigo observar que movimentar é substantivo? Por conta do artigo, né? Então, o verbo movimentar passou a ser substantivo. Muito bem, Bruno Terrazas. Número 6. Identifique as classes das palavras em cada par de frases. Veja o exemplo. Na minha casa, costumamos jantar cedo. Verbo. Todos compareceram ao jantar organizado pela diretoria. Substantivo. Letra A. Meus parentes são muito ricos. Adjetivo. Os ricos, em geral, esbanjam muito. Substantivo. Então, no primeiro elemento do item A é adjetivo, no segundo, substantivo. B. Cuidado, cão bravo. Esse bravo é o quê? Adjetivo. Bravo, você fez uma apresentação impecável. Bravo! Interjeição. Então, o primeiro é adjetivo e o segundo, interjeição. Letra C. O passarinho cantava alegremente no galho da pereira. Do galho da pereira. Hã? Substantivo. O que é pereira? Hã? O que vocês não sabem o que é uma pereira? É uma árvore que produz peras. Né? Então, é um substantivo comum. Ricardo Pereira é um ator e apresentador português. Olha lá, Pereira, do Ricardo. Substantivo próprio. No primeiro é substantivo comum e no segundo é um substantivo próprio. Ok? Para responder as questões de 7 a 9, leia um trecho da história de Karen, que após ser salva de um naufrágio pela própria água, se tornou uma sereia para pagar essa dívida. Quem lerá para nós, por favor? Quem lerá? Agüero, pode ser você? Pode, professora. Por gentileza. Capítulo 1. É engraçado pensar nas coisas a que nos apegamos, nas coisas de que lembramos quando tudo acaba. Ainda consigo ver os painéis nas paredes da nossa cabine e recordar com
precisão como o carpete era macio. Lembro do cheiro da água salgada permeando o ar e grudando na minha pele, e os sons das risadas dos meus irmãos no outro quarto, como se a tempestade fosse uma aventura emocionante em vez de um pesadelo. Mais do que qualquer sentimento de medo ou preocupação, pairava no ambiente um ar de irritação. A tempestade acabará com nossos planos. Não haveria dança no convés principal naquela noite. Essas eram as desgraças que assolavam minha vida, tão insignificantes que dava quase vergonha de admiti-las. Mas isso foi há muito tempo, quando a minha realidade parecia ficção de tão boa que era. Se esse chacoalhar não parar logo, não vou ter tempo de ajeitar o cabelo antes do jantar, minha mãe reclamou. Obrigada. 7. Nesse trecho, é possível deduzir que a personagem se encontra em uma embarcação. Transcreva 2 passagens que confirmam essa dedução. Quais são as 2 passagens que eu tenho aí que confirmam que eles estavam em uma embarcação? O cheiro da água salgada. Cheiro da água salgada. Ainda consigo ver os painéis nas paredes da nossa cabine. Não haveria dança no convés principal naquela noite. Na segunda linha ali, ó, ainda consigo ver os painéis nas paredes da nossa cabine. Não haveria dança no convés principal naquela noite. Lembro do cheiro da água salgada. Oito. Assinale a alternativa que substitui corretamente as palavras em destaque. A. Lembro do cheiro da água salgada permeando o ar. Permeando é evitando, penetrando, soprando ou aproximando. Penetrando. B. Pairava no ambiente um ar de irritação. Pairava. Desaparecia, saía, flutuava ou descia. Flutuava. C. Essas eram as desgraças que assolavam minha vida. Incomodavam, animavam, impulsionavam ou impediam? Incomodavam. Incomodavam. Nove. No final do trecho, há 2 palavras formadas por derivação imprópria. Transcreva-as e explique por que elas constituem exemplos desse tipo de derivação. No último parágrafo, eu tenho aí 2 palavrinhas que são formadas por derivação imprópria. Quais são elas? Chacoalhar. Olha lá, se esse chacoalhar e jantar. São o que essas palavras? São verbos. No seu original. E passou a ser o quê? Substantivos. Então, tanto chacoalhar quanto jantar são verbos e passou a ser substantivos.
passaram a ser substantivos. Leia os provérbios chineses e responda as questões de 10 a 13. Quem lerá para nós? Se você quer saber como foi seu passado, olhe para quem você é hoje. Se quer saber como vai ser no futuro, olhe para o que está fazendo hoje. 2. Espere o melhor, prepare-se para o pior e aceite o que vier. 3. O medíocre discute pessoas, o comum discute fato, o sábio discute ideias. 4. Não importa quantos passos você deu para trás, o importante é quantos passos agora você vai dar para frente. 10. Explique o caso de derivação imprópria no provérbio 1. O verbo passado passou a ser substantivo. No provérbio 2, há duas palavras formadas por derivação imprópria. Quais são elas? Espere, melhor, aceite ou pior? Melhor e pior. Ambos estão acompanhados de artigo. Então, melhor e pior. 12. No provérbio 3, a derivação imprópria nas palavras medíocre, comum e sábio podem ser explicada da seguinte maneira. São adjetivos, mas estão sendo utilizados como advérbios. São substantivos, mas estão sendo utilizados como adjetivos. Ou são adjetivos, mas estão sendo utilizados como substantivos. Letra C. Para finalizar, número 13, no provérbio 4, a derivação imprópria na palavra. Importa, passos, importante ou você? Ou importante. Alguma pergunta? Anotem a tarefa, páginas 17 e 18 da apostila, exercícios 48 a 50. Ok? Um bom descanso a vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. Tchau, professora. Tchau, tchau.